Bom, revisando aqui um pouquinho sobre os triângulos, a gente sabe que o triângulo ele existe se a soma de quaisquer dois lados for sempre maior que um terceiro lado. Então, a primeira condição para existir um triângulo é a soma de quaisquer dois lados é sempre maior do que o terceiro lado. Então, se isso acontecer, o triângulo ele existe. A soma de dois lados é maior que o terceiro lado? Sim. Se isso acontecer para todos os lados, então o triângulo existe. E aí o triângulo ele pode ser classificado quanto aos lados, quanto aos ângulos. Então, se todos os seus lados forem iguais, a gente chama de triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero, se esse lado aqui for 6, esse também vai ser 6, esse também vai ser 6. Porque o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Já se o triângulo ele for isósceles, nós teremos dois lados iguais. Então, se esse lado aqui for 8, esse daqui vai ser 8 e esse aqui, por exemplo, 10. Dois lados iguais e um lado diferente. Então, isósceles, a gente tem dois lados iguais. E, por fim, o triângulo escaleno, ele tem todos os lados diferentes. Então, se aqui for 6, aqui pode ser, por exemplo, 10 e aqui, por exemplo, 8. Então, vamos ver se esses triângulos que eu criei aqui existem. Ó, o triângulo existe se a soma de quaisquer dois lados é sempre maior que o terceiro lado. Então, vamos ver. Se eu pegar esse lado mais esse lado, 6 mais 6, 12, 12 mais 6 mais 6, 12, 12 é maior que 6, ok. Se eu pegar esses dois, ó, 6 mais 6 também é 12, que é maior que 6. E, por fim, esse aqui, 6 mais 6, 12, que é maior que 6. Vamos ver se esse triângulo isósceles que eu criei aqui existe. 8 mais 8, 16, é maior que 10, ok. A soma de quaisquer dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. 8 com 10, 18, é maior que 8. 10 com 8, 18, também é maior que 8. Então, também existe e existe. Vamos ver esse triângulo escaleno aqui, ó. 6 com 10, 16, é maior que 8. Ok. 6 com 8, 14. 14 é maior que 10. 8 com 10, 18. E 18 é maior do que 6. Então, esse triângulo aqui, ele também existe. Então, o triângulo existe se a soma de quaisquer dois lados é maior que o terceiro lado. E o triângulo classificado quanto aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. É equilátero quando tem os três lados iguais. Consequentemente, os três ângulos também são iguais. E como eu já disse a vocês, que a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180. Nesse caso aqui, os ângulos serão de 60, 60, 60 graus. Porque 60 mais 60 mais 60 dá 180. Já o triângulo isósceles vai ter somente dois ângulos iguais. Se tem dois lados iguais, vai ter dois ângulos iguais. Então, se aqui, por exemplo, esse ângulo ele for de 50 e esse de 50, como a soma dos três ângulos tem que dar 180, esse daqui de cima só pode ser 80. 50 com 50, 100. Com 80 dá
180. Então, triângulo equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. Triângulo escaleno, 3 lados diferentes, então os 3 ângulos também serão diferentes. Então, oposto ao maior lado, a gente tem o maior ângulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 120 graus. Depois, eu vou colocar aqui um ângulo de 40 graus. E, por fim, um ângulo de 20 graus. A soma dos 3 ângulos tem sempre que dar 180. Os triângulos, eles também podem ser classificados quanto aos ângulos. Então, se o triângulo ele possuir um ângulo de 90 graus, a gente chama isso de triângulo retângulo ou de triângulo reto, porque tem esse ângulo de 90 graus. Então, tem um ângulo aqui de 90 graus. Quanto aos ângulos, o triângulo ainda pode ser acutângulo. Ele vai ser acutângulo quando todos os ângulos for menor que 90 graus. E a gente chama isso de ângulo agudo. Então, se a gente tiver, por exemplo, um triângulo que... tipo o triângulo equilátero aqui. 60, 60, 60. Todos os ângulos, eles são menores que 90. Quando isso acontece, a gente tem um triângulo acutângulo ou triângulo agudo. E por fim, o obtusângulo. O triângulo ele é obtusângulo quando ele tem um ângulo maior que 90 graus. Ou você pode ter dois ângulos maiores que 90 graus? Não, porque se você tiver dois maiores que 90, então já vai dar 180. E o terceiro? Os 3 ângulos que tem que dar 180. Então, se você tiver um ângulo maior que 90, é obtusângulo. Por exemplo, o triângulo que eu fiz como sendo escaleno. 120 graus, 40 graus, 20 graus. Observe que eu tenho um ângulo maior que 90, que é esse de 120 graus. Então, isso aqui caracteriza um triângulo obtusângulo ou um triângulo obtuso.